Eu quero, nesta oportunidade, saudar a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria em nosso coração, somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de conversarmos com os irmãos sobre essa sequência do estudo nosso sobre o livro de Apocalipse. Hoje, Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 1 a seguir, que diz o seguinte, a palavra: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe, sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. E quanto aos animais, eles davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para tudo sempre. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para tudo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Este texto do capítulo 4 do livro de Apocalipse, ele inaugura um novo momento, ele inicia uma nova fase no Apocalipse. Vocês se recordam que nós estudamos até na semana passada sobre o capítulo 3, que fala sobre o capítulo 2 e o capítulo 3, que fala sobre as igrejas, que são as fases, que são os períodos da história da igreja na humanidade. Portanto, a época da igreja é o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. O capítulo 1 é a introdução, capítulo 2 e 3 são as fases da igreja. É a época da igreja, é a época da graça, é a época da dispensação do Espírito, é a época da ação do Espírito Santo, é a época da oportunidade de salvação, onde as pessoas podem se chegar ao Salvador, podem buscar a salvação pela cruz de Cristo. Aqui no capítulo 4, o apóstolo João, ele inicia dizendo o seguinte: depois destas coisas, e ele coloca uma vírgula. Depois de qual coisa? Depois da sequência de estudos que nós estudamos no versículo anterior e no capítulo anterior. Tá? Então,
o que é o capítulo anterior? O capítulo anterior fala da dispensação da igreja, fala da época da igreja, fala da fase em que as pessoas podem buscar a salvação pela graça. Aqui, depois dessas coisas, ele se refere a uma fase posterior, logo depois. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Há uma porta aberta no céu. Esse texto, ele vem de uma forma muito bem clara, mostrar que apesar de nós estarmos numa época hoje, na época da igreja ainda, época da dispensação da graça, e o Senhor diz aqui que há uma porta aberta no céu. Isso representa o momento em que dar-se-á a vinda de Cristo, quando abre-se uma porta no céu, Jesus vem para arrebatar a sua igreja. E diz logo a seguir, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Sobe aqui. Quando essa expressão de sobe aqui, quando Jesus convida João para subir e ele viu uma porta aberta, representa a porta aberta do arrebatamento. E a Bíblia diz que Jesus convida João dizendo, sobe aqui. Quando diz sobe aqui, ela refere-se ao chamamento. O chamamento de João, ele simboliza o chamamento da igreja para o arrebatamento. Sobe aqui, vírgula, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, João, naquele momento, ele recebe aquele convite, aquele chamamento para o céu, representando a época do arrebatamento da igreja, representando a época da vinda de Cristo, e ele recebe esse convite e diz aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Depois de qual coisa? Depois da época da igreja, que é no capítulo anterior, e depois destas foi em que ele viu a porta aberta no céu, em que Jesus convida ele para subir e João sobe. Então, depois dessas coisas, começam a ocorrer estas outras coisas que devem acontecer e que Jesus estava agora iniciando esta revelação para mostrar aquilo que acontecerá na humanidade logo após o arrebatamento da igreja. Então, assim, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse fala da época da igreja. Fala da época em que a salvação está sendo anunciada. Fala da época em que a salvação está sendo oferecida gratuitamente, como um presente de Deus para a humanidade. Todos aqueles que buscarem a salvação, ainda que tateando, ainda que com dificuldades, ainda que com fraquezas na vida, mas se apegarem ao Calvário, encontrarão a oportunidade do perdão e da misericórdia na sua vida. E neste momento, a Bíblia diz que depois dessas coisas, depois da fase da igreja, depois dessa oportunidade que já tem durado já praticamente 2000 anos já, depois dessas coisas, quando João recebe esse convite, esse chamamento, ele viu a porta aberta no céu, viu uma porta aberta, e ele é convidado para ir para o céu. Nesse momento, inicia-se a fase em que representa o arrebatamento da igreja, e a partir daí, Jesus passa a mostrar para João tudo aquilo que haveria de acontecer na sequência, logo após o arrebatamento da igreja. Muito bem. Logo na sequência, nós vemos o versículo 2, que diz, e logo fui arrebatado em espírito. Logo fui arrebatado em espírito. Quando diz a palavra logo, ele refere-se a um momento instantâneo. Ele refere-se ao momento muito rápido. A palavra logo, ela tem um sentido de uma rapidez extraordinária. E a Bíblia diz aqui, e logo fui arrebatado em espírito. Quando ele viu a porta aberta no céu, quando Jesus convida ele, sobe aqui, que representa
a forma como a porta estava aberta no céu e Jesus convida ele, representando o arrebatamento da igreja, e logo ele foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Eis que um trono estava posto no céu. Então, a primeira coisa que ele viu no céu, ele viu um trono posto no céu e um assentado sobre o trono. E eu quero fazer uma menção muito especial para isso aqui. A primeira coisa que ele viu foi um trono no céu. O centro do universo, o centro de tudo que existe é o céu. E no centro do céu tem um trono. E a Bíblia faz questão de dizer que um assentado sobre o trono. Tem um assentado sobre o trono. Todas as decisões do mundo todo partem dali. O movimento de rotação, de translação, o movimento das galáxias, de todo o universo, tudo o que acontece no mundo, seja qualquer coisa que acontece no mundo, tudo parte dali. Ele tem o controle absoluto de tudo. Tudo. Ali é o centro de tudo. Tá? E nós podemos ter essa confiança, esta alegria de que quem controla o mundo não é uma pessoa. Quem controla o mundo não é o inimigo das nossas almas. Quem controla o mundo não é alguma coisa imaginária. Não. Quem controla tudo é o que está sentado sobre o trono. E ali diz, e um assentado sobre o trono. Esse se refere a Deus, o Pai. Ele está sentado no trono. Não é 3 pessoas, não é 4, não é 5. O poder ali não é fragmentado. O poder ali é uno. O poder ali ele é centralizado. Uma única pessoa, e isso nos dá uma confiança. Pode acontecer temporal, pode acontecer vento forte, pode acontecer epidemia, pode acontecer doenças, pode acontecer guerras, rumores de guerras, terremotos, mas tudo está sendo permitido, trabalhado, coordenado, autorizado. No fim das coisas, tudo pertence a Ele, tudo emana dele e tudo sai dele. Não acontece nada neste mundo sem a permissão de Deus. Nós estamos nesses dias de pandemia e existe tanta interpretação até errônea, atribuindo isso pode ter ocorrido porque é do diabo, isso pode ter ocorrido por causa disso, por causa daquilo outro, coloca uma série de fatores. Na realidade, a gente precisa entender pela Bíblia Sagrada que Deus ele tem o controle absoluto de tudo. Tá? Ele pode até permitir que pessoas sejam usadas para cumprir o seu desígnio. Deus pode até permitir que o inimigo ele haja em um determinado momento, mas num sentido amplo, é porque o Senhor permitiu. Nada foge ao controle dele. Nada foge ao controle dele. Isso que nós estamos vendo são sinais que ele permite, que está ocorrendo. Causa tristeza na vida das pessoas? Causa tristeza na vida da humanidade? Com certeza. Está causando perplexidade? Não tem dúvida disso. Agora, tudo isso é porque o Senhor tem permitido para que as pessoas observem e vejam que nós não somos nada, que nós somos pequenos. Para que o orgulho do homem? Para que a pessoa vai se orgulhar? Para que a pessoa se envaidecer? Sendo que vem um vírus tão pequeno, que é minúsculo, que é microscópico, que ninguém vê e desafia a humanidade. Como é que consegue desafiar a humanidade? O Senhor está mostrando que por mais orgulhoso que o homem seja rei, seja príncipe, seja o que for, mas ele precisa reconhecer
a soberania daquele que está assentado no trono. O centro do mundo, o centro do universo é o céu. E no centro do céu está o trono de Deus. Quando fala de trono, fala de autoridade. Ali fala de um poder eterno. Ali não tem sombra de variação, ali não tem dúvida. Ele tem o controle absoluto de tudo. As pessoas podem seguir os seus caminhos? Podem, mas o Senhor tem o controle absoluto de tudo. Ele pode até permitir que as pessoas andem pelo seu próprio caminho? Pode. Agora, o Senhor tem o controle absoluto de tudo. O Senhor pode imediatamente, nesse momento agora, se Ele ordenar que a epidemia cesse, cessa. Agora, nós não conseguimos saber se isso é a vontade dEle ou não. Tá? O que Ele está querendo nos dizer com isto? Quais são as lições que isso está trazendo para a humanidade? O que o Senhor está querendo trazer de ensinamento para você e para mim? O que o Senhor está querendo trazer de ensinamento para toda a humanidade com isso? Então nós precisamos compreender que tem o Senhor, que Ele está no centro de tudo. Ele está no centro de toda a vontade de tudo que acontece no mundo. Nada foge ao seu controle. Nós não precisamos temer, não, o inimigo vai agir, está quebrando o mundo, vai ocorrer isso ou aquilo. Não, se está ocorrendo é porque é a permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 4 de Apocalipse, que nós estamos lendo, ele traz uma segurança para nós. Ele traz uma alegria para nós. Ele traz um conforto para nós. Ele traz um consolo para a humanidade, para aqueles que servem a Ele. Ele tem o controle absoluto de tudo. Podemos confiar. No centro do mundo não está um centro de inteligência de qualquer país ou um país, não. No centro do mundo, no centro do universo está o céu. E no centro do céu está o trono de Deus. E no centro, no trono, está um assentado, que ele tem todo domínio sobre aquilo que existe, sobre aquilo que vemos, sobre aquilo que não vemos, sobre as coisas que fazemos ideia que podem existir ou que existem, ou das coisas que nós não sabemos, mas ele tem o controle absoluto de tudo. Meu querido irmão, pode confiar que o Senhor está no trono. Ele está no trono. Ele não estava, ele está no trono. E ele tem o controle absoluto de tudo que acontece. No versículo 3, nós lemos que o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe, sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Ao redor do trono havia 24 tronos menores. Então, ao redor do trono. Então, o que está no centro? No centro é o trono de Deus. Precisa deixar bem evidente isso aí. O centro da decisão, o centro da vontade soberana é o que está no centro do trono. No trono oficial está o Senhor, está Deus, aquele que é o Criador, aquele que é o mantenedor, e aquele que providenciou a salvação por Jesus Cristo, e aquele que tem sustentado o mundo com seu poder. Agora, ao redor, a Bíblia diz que havia 24 tronos, que são tronos menores, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos. 24 anciãos, que estavam vestidos de vestidos brancos e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Há um entendimento daquelas pessoas que têm estudado a Bíblia, que têm se aprofundado, de que esses 24 anciãos, quando fala da palavra ancião, fala de cães, fala de uma experiência de vida, fala de pessoas idosas, fala de pessoas que sofreram, fala de pessoas que tiveram uma experiência no passado
e que hoje são considerados anciãos. Anciãos não é a pessoa que chegou a ficar, por exemplo, 90 anos e ele é um bêbado, por exemplo. Ele não é um ancião, ele é uma pessoa que envelheceu, mas ele não honrou o seu nome. Ancião é aquele que chega numa determinada idade com experiência de vida e que honrou o seu nome, honrou a Deus e tem exemplo para deixar para a posteridade. Tá? Então, o que são esses anciãos de acordo com a Bíblia aqui? Anciãos 24 são que representam tanto do Velho quanto do Novo Testamento, são aqueles que marcaram a história tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Então, entende-se que são os 12 patriarcas das tribos de Israel, que representavam Israel. E do Novo Testamento são os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele se desviou pelo seu próprio caminho, se desviou da vontade de Deus, entrou outro apóstolo no seu lugar. Então, nós temos do Velho Testamento, nós temos 12 anciãos. Da igreja, nós temos 12 anciãos também. 12 com 12 são 24. 24 tronos, sobre os quais estavam assentados 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos. São pessoas que tiveram um encontro com Deus, uma vida com Deus enquanto viveram aqui, marcaram de tal forma a época do povo de Israel, o período do Velho Testamento, marcaram o período do Novo Testamento, que é a época da igreja, viveram para Deus, foram exemplo, renunciaram às suas vidas e esses vão estar sentados. Quando é que eles vão estar sentados? Após o arrebatamento da igreja, porque diz no versículo 1, depois dessas coisas, depois da época da igreja, no momento que a igreja sobe para os céus, a Bíblia diz que na carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, que os que morreram em Cristo, quando ouvirem o som da trombeta, eles ressuscitarão primeiro. Então, todos que morreram salvos no Velho e no Novo Testamento, no momento da vinda de Jesus, no momento do arrebatamento da igreja, os mortos são ressuscitados e subirão primeiro. Diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ele usa o termo arrebatados. Arrebatados é tirar rapidamente. E subimos e estaremos para sempre com o Senhor. E quando a igreja chega na glória, nos céus, como os mortos foram arrebatados, foram ressuscitados primeiro, e logo na sequência, em questão de momentos, os que estiverem vivos também serão transformados, estarão para sempre com o Senhor. Só que por que os mortos subirão primeiro? Porque esses 24 anciãos, que são 12 do Novo Testamento, 12 do Velho Testamento, lá vai ter os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel, vai ter os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Eles que já morreram há 2.000 anos atrás, morreram há 3.000 anos atrás. Eles terão sido ressuscitados, estarão para sempre com o Senhor, e eles vão ocupar os 24 tronos ao redor do trono principal. Então, quando João ele subiu e ele viu alguém no trono e de repente ele já vê ao redor 24 tronos menores e assentados 24 anciãos, 24 pessoas que marcaram época na igreja em todas as fases, seja o número de salvos no Velho Testamento, como o número de salvos no Novo Testamento. Essa é uma preciosidade maravilhosa. O Senhor, ele faz com que essa representação dos salvos esteja representado ali. Pessoas que marcaram, pessoas que lutaram, pessoas que deram a vida, pessoas que foram injuriados, pessoas que foram maltratados porque serviram ao Senhor, pessoas que honraram o seu Senhor, pessoas que não negaram o seu Senhor. E a Bíblia diz que todos eles partiram para a eternidade já. Mas no momento que Jesus vier,
até as nuvens dos céus. A igreja que está daqueles irmãos que já partiram para a eternidade. Eles, naquele momento, eles ressuscitarão. O seu espírito, a sua alma, se junta para o seu corpo. Eles sobem ao encontro do Senhor. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que logo depois, na sequência, os que estiverem vivos, que estiverem salvos aqui, que estiverem vivos naquele momento, seremos arrebatados. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que preciosidade, que coisa maravilhosa. Nós podemos ter essa confiança de que o Senhor não desampara, não deixa em nenhum momento. Muito bem, quando diz no versículo 4 que eles estavam vestidos de vestidos brancos. Vestidos brancos fala que eles foram comprados, remidos, tiveram os seus vestidos branqueados. Não pela sua própria justiça, não pelos seus próprios méritos, mas por aquilo que Cristo fez. O sacrifício de Cristo, ele alcançou toda a humanidade. E todos que reconhecerem a Jesus como Salvador podem encontrar a oportunidade da vida eterna. E a Bíblia diz que tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do seu trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus, que são aquele Espírito da sabedoria, Espírito do entendimento, do amor, da revelação, que nós já estudamos nas outras ocasiões, nas semanas anteriores, que fala sobre as diversas formas de manifestação do Espírito de Deus. E havia, versículo 6, e havia diante do trono um como mar de vidro. Mar de vidro. Diante do trono, um como mar de vidro. Vidro fala de algo que é transparente. Vidro fala de algo que reflete aquilo que está do outro lado. Fala do princípio da transparência. O Senhor, tudo que Ele faz, tudo que Ele age, é transparente. Tudo que o Senhor faz é justo. Tudo que o Senhor age, Ele faz para que as pessoas, quando de todo o coração buscarem a Ele, poderão encontrar a oportunidade de vida eterna. Meu querido e dileto irmão que me ouve neste momento, esse texto do capítulo 4 de Apocalipse nos dá uma tranquilidade, nos dá uma consolação. Quem está no meio do trono é Ele. Quem decide é Ele. Quem fala é Ele. Quem age é Ele. Quem formou o mundo é Ele. E quem controla o andamento do mundo é Ele. E quem vai julgar a humanidade é Ele, com letra maiúscula. Ao redor nós temos 24 anciãos, que representam os patriarcas, representam a igreja também, representa aqueles do Velho Testamento e representam os do Novo Testamento, que foram verdadeiramente anciãos, que foram pessoas dignas e que deixaram um exemplo para a posteridade, e que estão ali, vão estar ali ao redor do trono, contemplando e cooperando com o Senhor. Esses são os que vieram, passaram nessa época. São pessoas que passaram por angústias, passaram por problemas, passaram por calúnias, passaram por injúrias. Todos eles têm uma história de vida maravilhosa, extraordinária. Se nós vemos lá na carta aos Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, nós vamos ver que está retratado a história de vários deles. São pessoas que foram cerrados ao meio, são pessoas que foram maltratados, são pessoas que foram injuriados, passaram por toda série de privações, mas não negaram o nome do Senhor. Meu querido irmão, fica isso de exemplo para a nossa vida. Estamos passando em dias desafiadores, com toda certeza.
mas saiba que o Senhor está no trono. Saiba que o Senhor tem o domínio de tudo. Ele rege tudo. E Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele formou todas as coisas e por Ele mantém todas as coisas. E Ele julgará a humanidade de acordo com seu grande poder. Meu querido irmão, eu quero orar juntamente contigo nesse momento. Ore comigo. Saiba que Ele tem o domínio. Ele tem o controle absoluto de tudo. Ele nunca perdeu o controle. E Ele está ao teu redor, ao meu redor. E no sentido amplo da Bíblia, Ele está no trono. E o trono é o centro de tudo. E Ele tem o domínio absoluto de tudo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer neste momento tão maravilhoso, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Eu quero te louvar, Senhor, porque a tua palavra nos diz que o Senhor está no trono. E o trono é o centro, e ao redor do trono tinham 24 tronos menores. E ao redor dos 24 tem os anjos, arcanjos, serafins, querubins. Ao redor tem todo o universo. Agora no centro está o Senhor. Ao Senhor a honra e a glória. Ao Senhor a honra e a glória. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu quero te louvar por mais esta oportunidade de falar com os queridos irmãos neste momento tão oportuno. Senhor, perdoa nesse momento. Purifica nesse momento. Ajuda-nos, Senhor amado, a estarmos preparados para a tua vinda e para o teu reino, para a tua volta. Muito obrigado por tudo. Abençoa a nossa cidade. Abençoa o nosso estado. Abençoa o nosso querido Brasil. Abençoa a humanidade. Em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e aquele que ressuscitou o terceiro dia e hoje está à direita de Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos queridos irmãos. Até na próxima semana. Que Deus vos abençoe poderosamente.